Olá a todos. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essas inscrições rupestres que estão aqui na ilha de Florianópolis. Ela é localizada ali na Praia do Santinho, no Costão, onde tem aquele hotel famoso. E essa imagem que vocês estão vendo na tela, essas inscrições elas estão bem aparentes porque elas estão marcadas com giz, né? Atualmente ela não tem essa aparência assim tão visível. Aliás, está bem apagada já, né? Eu encontrei essa imagem no trabalho da Fabiana Cormelato, que é uma pesquisadora daqui, e ela retirou essa imagem do acervo do Padre Hor. O Padre Hor é um personagem importante aqui nessa nossa história, ele é ligado diretamente com essas inscrições, e é uma história bastante triste, no meu ver. Vamos falar sobre isso, e eu vou tentar fazer a minha interpretação dessas inscrições e conectar com a história antiga, né? Na verdade, a migração do, dos povos tupis aqui para o sul, Tupi-Guarani. E com história contada também em alguns livros, tá? Livros antigos, livros que não são conhecidos por muitos, né? Já falam que o Brasil e a América é bastante antiga, que aqui seria o local que os remanescentes ou do continente de Mu ou do continente de Atlântida teriam ficado, né? E tem vários autores também fazendo trabalhos com base na geologia, na botânica, que mostram que a América é tão antiga quanto qualquer outra região aí do planeta, e alguns ainda falam que as terras do Brasil, as terras do Planalto Central, foram as primeiras terras que surgiram. As terras terciárias, as mais antigas, estão aqui na Argentina também. Então, vamos partir que o Brasil, no mínimo, aí não fica longe do velho continente, vamos chamar assim. Aqui na Wikipédia, vamos conhecer então a história da Pedra do Santinho. Era um bloco de diabásio que continha uma imagem que foi venerada como santo, que deu origem ao nome do lugar. Em inglês, situava-se em Ingleses do Rio Vermelho, no norte na ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis. O bloco era parte integrante de um conjunto de inscrições rupestres próximas. Remoção e sumiço. Então vamos lá agora, o Padre Roy. Em 1944, quando de seus estudos de petrógrafos da ilha de Santa Catarina, descobriu que uma colônia de pescadores, lá pelos cantos do Morro das Aranhas, estava cultuando uma pedra com a imagem que o povo associou a de um santo e ficou conhecido como Santinho. No local, o povo fazia romaria e colocava velas no seu altar, de frente para o mar. Padre Rory e sua equipe removeram a pedra e a trouxeram para o Museu Colégio Catarinense, que depois se tornaria o Museu do Homem do Sambaqui em Florianópolis. A remoção gerou grande revolta na comunidade local e, posteriormente, opiniões divergentes entre os arqueólogos. Meses depois de sua retirada, a pedra misteriosamente sumiu. Na época, o sumiço do Santinho levou centenas de pessoas a uma passeata em frente ao Colégio Catarinense. Moradores da Praia dos Ingleses percorreram mais de 35 quilômetros para exigir explicação dos governos municipal e estadual, como também da administração da escola. Naquele ano a pesca foi ruim e os devotos do Santinho atribuíram a culpa ao padre. É, Antes de continuar, o Padre Hor ele fez vários bons serviços pela arqueologia. Aqui ele é bastante conhecido, ele foi o precursor da arqueologia aqui. Então ele fez um trabalho de importância. Mas isso não retira a parte negativa da conduta dele nessa situação aqui. Mesmo porque, além de arqueólogo, era padre.
Então vamos lá. É, veja só um detalhe aqui, como está escrito aqui no Wikipedia, que o padre Rory e sua equipe removeram a pedra e a trouxeram para o museu do Colégio Catarinense. Removeram a pedra, não. Eles tiraram a lasca da pedra. Não tinha como remover, a pedra não era solta. Eles quebraram a inscrição e se tiraram de lá. Na época, inclusive, hoje em dia, isso é tido como crime, né? Dano ao patrimônio cultural. Na época não era, mas a conduta é a mesma, né? A Praia do Santinho, o padre Hort se defende dizendo o seguinte: a Praia do Santinho tem o seu nome derivado de um petróglifo, em forma de boneco, gravado em um bloco de diabásio, ao qual o povo simples dos arredores tributava culto, acendendo velas, sem estarmos a par dessas ocorrências há 25 anos, junto com outras itacoatiaras da mesma praia. Transportamos ao museu este pretenso santinho. Itacoatiara são inscrições rupestres, tá? Agora perceba aqui, sem estarmos a par dessas ocorrências. É, na verdade, o padre Roller era jesuíta. E a gente sabe que os jesuítas eram a polícia do Vaticano. O que eles policiavam? Policiavam a história, a narrativa. E eu não acredito que ele possa ter ficado incomodado com uma colônia de pescadores que tinha que uma foto da Praia dos Ingleses na época, né? Então não tinha quase ninguém aqui. E ainda não foi na Praia dos Ingleses, foi próximo à Praia dos Ingleses, a Praia do Santinho, e ainda próximo ao Morro da Aranha. Então era uma colônia de pescadores muito pequena, para ele se preocupar. E podia respeitar, porque eles já estavam 25 anos fazendo aquilo ali. E essa aqui à direita em cima, é a imagem que teria sido retirada de lá. Aqui tá descrita como possível imagem, mas não, eu acredito que seja a imagem mesmo, porque o Maurício Muniz, que colheu os dados para fazer esse desenho, ele conversou com pessoas que colocavam velas lá no altar. Tá? Bom, a pedra sumiu, assim como também sumiu aqui a pedra de Gaspar, mas parece que sumiu, do mesmo museu. E a pedra de Gaspar tinha inscrição Felícia, né? Então a gente percebe que a narrativa oficial ela é preservada a ferro e fogo mesmo. Né? Sim, os jesuítas eles escolheram quem na Inquisição, quais os livros que iam para serem queimados, né? Eles foram os construtores dessa nossa história falsa que nós temos aí. Assim como, né, eles não puderam aceitar a história de Sumé, que nós vamos falar um pouquinho depois, e transformaram em São Tomé. Né? Pegaram uma história indígena e disseram que era São Tomé porque se falasse que era indígena, acabava com toda a narrativa. Mas vamos em frente. Pesquisadores mergulham em busca da pedra com a inscrição que deu o nome à Praia do Santinho. Participou aqui dessa aventura aqui o Adnir Ramos. E é interessante porque o Adnir Ramos coloca aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bom, eles mergulharam e não encontraram, tá, a pedra. A pedra continua sumida. Hipótese mais recente, desde o desaparecimento da pedra com a imagem do homenzinho venerado por pescadores da antiga colônia de Aranhas, em ingleses, o fundo do mar foi vasculhado na sexta-feira pelo pesquisador Adnir Ramos. De lá, com a ajuda de 3 voluntários, retirou uma lasca de aproximadamente 300 quilos, coberta de algas, mariscos e cracas.
mas não foi, não encontraram, limparam e não encontraram. Agora, olha que esse geógrafo Ciro Couto, ele fala, pelos ângulos dos cortes, parece que Alasca se encaixa no bloco, acima das outras descrições rupestres características do sítio, né? Então essa pedra foi cortada mesmo pelo Padre Rory e pela equipe dele. E que mais? Aqui, né, uma testemunha aqui também na infância e adolescência. Perdão, vou começar antes. Arriscado, o resgate da suposta pedra sagrada demorou 3 horas e atraiu a curiosidade de pescadores do costão. Um deles, o nativo, Antônio João Libânio, de 45 anos, disse que parte do sítio arqueológico do Santinho foi destruído por vândalos. Na infância e adolescência, Libânio via pegadas de pés que pareciam de gigantes, mãos e patas de gado em meio às inscrições nas pedras. Sumiu quase tudo. Levaram e estragaram muita coisa, lamenta. Então, interessante essas marcas de pés aqui, porque nós ligamos, os jesuítas contam que essas marcas de pés são de Sumé, que depois foram transportadas para as pegadas de São Tomé. Tá? Olha lá. Sumé teria deixado marcas de pés gravados nas rochas. O historiador Vicentino Frei Gaspar da Madre de Deus, perdão, não era jesuíta, mas outros jesuítas comentaram também a marca de pés. Gaspar de Madre de Deus registra em sua obra Notícia dos anos em que se descobriu o Brasil e das entradas das religiões e suas fundações. Foi um manuscrito de 1784. A existência de vestígios de pés humanos gravados em pedras que seriam as pegadas de Sumé. Isso tem por várias cidades, tá? Tem no Paraná, aqui em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, interior. Então, essas pegadas de pé são, não, são bastante antigas. Ó, em São Vicente, Praia do Itararé, muitas desapareceram, tá? Bem, então, o que nós temos até agora? Nós temos que esse conjunto de inscrições rupestres não está completo, que está faltando uma lasca onde tinha uma outra inscrição rupestre do que chamam de santinho, homenzinho, homem do capacete, que foi retirada pelo padre Ror e sumiu, né? Não se encontra mais. Nós vimos também que a parte de cima continha pegadas, marcas de pé nas pedras, e que também isso já não existe mais, está deteriorado. E nós vimos também que para os nativos locais aqui, isso tinha um significado religioso, um significado espiritual. Então, com a imagem que faltava, fiz essa montagem aqui. Óbvio que não está na proporção e nem na posição correta, mas é fácil de supor que ela estaria acima dessa outra aqui, né? Assim como essa está acima dessa, assim como essa está acima dessa, essa acima dessa, essa estaria acima também. Eu não sei aonde aqui que ele tirou Alasca, mas eu imagino que dessa pedra aqui. Bem, tentando responder a tudo isso, coloquei à frente a pergunta: mas como que esses nativos, esses pescadores, né, encontraram aqui um motivo religioso? Será que ele para cultuar, ir lá acender velas, né? Será que algum passou aqui, olhou aquele santinho lá em cima e resolveu fazer um teste, né?
Ah, vamos fazer um teste aqui, vamos colocar uma vela e fazer um pedido. Se der certo, a gente volta. E aí começaram a fazer romarias. Não, eu acho que não foi assim. Isso foi repassado com o tempo, né? Isso aqui estava no inconsciente coletivo. Isso aqui foi repassado pelos nativos da ilha. Quem eram os nativos da ilha antes desses pescadores, né? Os indígenas. Quem eram os indígenas aqui da ilha? Os carijós. Quem eram os carijós? Eram os cários, né? O J era o I. Dois Is junto virou J. Então, percebi que essa história aqui deveria estar conectada com os cários de alguma maneira. Eu já tinha assistido ao vídeo do canal Vida Inteligente, a história secreta do Brasil, onde o grego conversa com o Jorge Ouro. E nessa história, eles se referem, né? O Jorge Ouro se refere. Inclusive, na verdade, foi motivo que me fez começar a pesquisar profundamente isso. Foi porque eu assisti aquele vídeo. É um vídeo de 4 horas, tá? Mas eu vou dar uma resumir aqui o que interessa. Porque na verdade eu fui atrás da. Como eu achei aquela história muito fantasiosa no começo, eu fui atrás dos autores em que ele cita. E depois de ler os livros, assim, comecei a levar mais em consideração essa teoria, entre aspas. E a primeira coisa que eu percebi também, ou de interpretar, foi essa parte, onde vocês estão vendo esses círculos aqui, são 11 círculos, né? E eu acredito, né, ou partir da premissa aí, que isso daqui é o sistema solar. Então eles tinham conhecimento astronômico, né? O sistema solar com o Sol, a Lua e Plutão, tá? O que daria 11 astros, né? 11 corpos celestes. Então nós já tínhamos aí a ligação com um tipo de ensinamento. Nós tínhamos o santinho lá em cima e nós tínhamos o sistema solar por aqui. E os outros significados a gente continuou pesquisando, né? Continuei pesquisando. E aí, como eu já comentei, que me lembrei da referida história, eu voltei nos livros, tanto do Alexandre Braghini quanto do Bernardo da Silva Ramos. E foi isso que eu encontrei. Vou mostrar para vocês. Mas resumindo, esse Car, um mago caldeu, ele precedeu a Moisés. Ele era de 1600 anos antes de Cristo e ele era o líder espiritual, né, e também o governante dos povos cários, né, da União dos Povos Cários. Ele é que instituiu o monoteísmo. Ele instituiu o culto a Pã, o Senhor do Universo. Então, quando ele desceu junto com os Cares, que depois viraram Tupis, porque ele ensinou o culto ao Pã, e na verdade Tupã seria os adoradores de Pã, né? Então essa história toda vocês podem ver com mais detalhes lá no vídeo que eu falei para vocês. Mas é importante saber esses pontos, né? Repetir. Introduziu o monoteísmo, ele é antigo, é do mesmo tempo ali de Manu, precedeu Moisés em alguns anos ali, alguns séculos, e ele instituiu o culto a Pã, né? E Tupã é nos contado pela narrativa que era o deus aqui dos tupis, dos guaranis. Encontrei essa imagem no livro do Bernardo de Azevedo Silva Ramos,
ele era filho de seringueiro, ele caminhou pela Amazônia toda, mas aqui ele encontrou lá várias inscrições rupestres de vários povos. E nessa imagem aqui é uma análise que ele faz à pedra lavrada encontrada na Paraíba, que falam que é de origem fenícia, tá? E nessa imagem aqui, como eu já conhecia a imagem lá de Florianópolis, da inscrição rupestre, eu identifiquei, né, aquela imagem da segunda pedra, que estava acima do sistema solar. Depois nós vamos voltar lá. Mas reparem, né, que é praticamente ali, né, igual, praticamente igual. Um pouquinho, tem uma voltinha vamos dizer, nesse segundo braço em cima aqui, né, mas parece um homenzinho com dois corpos, assim, vamos dizer. Bem, esse símbolo foi identificado pelo Bernardo de Azevedo Silva Ramos como Mercúrio. Mercúrio é Hermes, que também por alguns autores é o que é Hércules. Mas Hermes, né? Muito interessante. Mas aí será como? Será que os gregos que tiveram aqui, porque é Hermes, né? Daí, é, obviamente que é difícil para muita gente acreditar nisso, mas os cários é que deram origem a essas culturas fenícias, gregas. E aí, continuando na pesquisa, me deparo no livro do Alexandre Braghini, a conexão entre Hermes e Car. Vamos lá. A conexão, a parte que nos interessa aqui agora só, mas a história toda é muito interessante, esse livro é muito interessante, né? O Enigma de Atlântida, está lá no grupo do Telegram. E ele fala que a autoridade ativa de Car causou profunda impressão sobre o seu povo, o qual posteriormente divinizou o seu legislador. A sua atividade econômica trouxe também grandes vantagens para a vizinha Fenícia, cuja população reconhecida o venerava no seu panteão, sob o nome de Melcar, ou Melcarte, o deus do comércio. O culto de Melcarte passou mais tarde para a próxima Grécia, e daí para Roma, nas quais Melcarte tornou-se Hermes e Mercúrio, como nós vimos naquela imagem anterior que foi constatada na pedra lavrada na Paraíba, pelo Bernardo de Azevedo Silva Ramos. E ele continua aqui que como os gregos não podiam, infelizmente, conceber o comércio honestamente, o Hermes e Mercúrio tornaram-se igualmente os protetores dos patifes e dos ladrões. Então vamos voltar lá para a imagem. Então agora nós trouxemos aqui mais um elemento que seria o car, né, dos cários, dos carijós. E sabendo que da possibilidade de ser ele aqui, ele instituiu o culto a Pan. Não é o Pan grego, não é aquele deus grego da natureza. Este Pan aqui ele tinha um título. O título dado pelo Car a ele era o Senhor do Universo. Então parece que a coisa começou a ficar mais clara, que não era um santinho aqui primeiro, e que isso aqui foi escondido porque pode ser, né, a primeira lição de monoteísmo da história, comprovado. E
Como essas inscrições rupestres, elas estão colocadas então de uma forma hierárquica, porque nós temos aqui o Deus, o sacerdote, né, o sistema solar, ou seja, o, a dimensão cósmica, vamos chamar assim, o mundo cósmico. Os abaixo tem que ser numa hierarquia, né, menor do que o cosmos. Então aqui eu identifiquei, a partir daí, como tem linha reta, né, vamos dizer assim, mas eu imaginei uma construção, e a construção é material, seria o mundo material. E aqui embaixo parecem como se fosse ondas, né? Alguma coisa assim que representasse o mundo etéreo, ou a dimensão etérea. Mas nós não precisamos estar certo quanto a essas duas últimas pedras, porque se esse símbolo representa Kar e ele instituiu um culto a um Deus único, me parece que é isso que ele está tentando mostrar aqui na pedra, nessas rochas, mostrando que quem criou o universo composto do que não era, do que a gente não pode ver, desse mundo etéreo, dessas ondas, o nosso mundo material e o mundo cósmico foi feito pelo Senhor do Universo. Com relação ao tempo, né, a cronologia disso, não adianta, eu não vou colocar data. A gente pode fazer algumas conjecturas, né? É da mesma época de onde foi pregado o monoteísmo no mundo inteiro. Isso é no mínimo, se não foi antes. Pela narrativa oficial, eles falam que só poderia ser até 5.000 anos atrás isso, porque o nível do mar teria coberto essa parte aqui. As datações que eles fazem do nível do mar é por estratigrafia e também por luminescência, que é a mesma filosofia da datação por carbono. Então eu não, mais pela narrativa oficial seriam 5.000 anos atrás, o tempo limite. Assim nós percebemos a antiguidade da América e que nós tivemos uma história aqui que foi escondida. Foi escondida porque ela vai de encontro vai contra a narrativa oficial. Mas tem muita coisa a ser falada, pesquisada sobre cara ali. Muita coisa não, pouca coisa, mas várias coisas interessantes ainda. Mas o vídeo vai ficar muito longo e quero que vocês pesquisem também nos livros. Se for o caso, em uma outra oportunidade a gente volta a falar disso. Eu vou estar postando também no grupo os livros referentes a isso que eu estou falando hoje. Essa foi a minha conclusão, né? Tirem as conclusões de vocês. Eu, sinceramente, não espero nada oficial de academia que reconheça alguma coisa desse tipo, né? Mas só gostaria de compartilhar o que eu pesquisei e o que eu encontrei. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos e fiquem bem.